Eis que venho sem demora, breve Jesus voltará, amém? Seja muito bem-vindo à Capital Brazilian SDA Church, que Deus te abençoe. Som, ok? Eu quero saudar a todos os que estão aqui nesta manhã, que regularmente estão na casa de Deus, que são membros, amigos, que sábado após sábado estão conosco, mas eu não posso deixar também de saudar a você, nosso amigo que está aqui nesta manhã, como um amigo que está nos visitando. Seja bem-vindo. Já cumprimentei alguns ali nos corredores, nos acessos para a escola sabatina, estou vendo outros aqui agora, que a bênção de Deus esteja sobre você e a sua casa. Você é muito bem-vindo, essa é uma comunidade de amor e fé que anuncia a breve volta de Jesus. Eu estou muito feliz porque nesta manhã eu estou apresentando mais uma vez a palavra de Deus. Nós vamos à Bíblia estudarmos a palavra do Senhor. Eu fico feliz porque na nossa igreja nós valorizamos o estudo da palavra de Deus. Nós valorizamos o estudo da Bíblia nos nossos lares, com o estudo da lição da escola sabatina. Exaltamos a Bíblia no culto familiar e aqui na casa de Deus, depois de juntos, em grupos, unidades, as crianças nas classes estudarem a Bíblia, nós agora ouvimos a palavra do Senhor. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Nós vamos no livro de Mateus, capítulo 22. Talvez você não se tenha dado conta, mas em 4 sábados, nós estaremos na nossa nova casa, amém? Nós estamos numa contagem regressiva. Depois de hoje, em mais 3 sábados, 5 de novembro, nós teremos o nosso primeiro culto na nossa igreja e você já está não convidado, está intimado a estar lá conosco. E nesta manhã, nós vamos estudar sobre o poder do amor. Enquanto os muitos nutrem o amor ao poder, a Bíblia nos convida a nutrirmos o poder do amor na nossa vida e no nosso coração. Quero que você venha comigo para Mateus capítulo 22, nós vamos ler do verso 34 até o verso 40. Diz assim a palavra de Deus: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em torno do conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Queridos, recentemente eu tive a oportunidade de ler sobre a conversa entre 2 pessoas, um agnóstico com inclinação para o ateísmo e de um outro lado um cristão adventista do 7º dia. 2 amigos num embate de ideias. E eu extraí uma pequena porção desse diálogo entre esses 2, eu quero ler aqui atentamente para você, tá bom? Diz assim o diálogo. Começando pelo agnóstico com inclinação para o ateísmo, ele diz assim: Você sabe porque eu não tenho interesse na sua religião? Aliás, você já escutou essa pergunta? Ou você já se deparou com alguém que externou que não tem nenhum tipo de interesse pela sua religião? E então, a resposta veio: porque eu não acredito em instituições religiosas. Eu não acredito em instituições religiosas. Ele ainda acrescentou: instituições religiosas fizeram coisas horríveis no mundo ao longo da história. Uma outra pausa e ele disse: Você ainda quer me convencer do contrário do que eu acabei de te falar? E a minha pergunta para você nesta manhã é a seguinte: nesse caso, qual que seria o melhor caminho para você responder
a essas acusações? Ou melhor, como que você poderia lidar não apenas com essas acusações, mas com esse desafio? E eu gostaria de sugerir nesta manhã para você que, de certa forma, o primeiro passo, o primeiro caminho para lidarmos com essa situação seria se nós chegássemos para esse amigo, para esse indivíduo, em sinceridade, honestidade e amor, e nós pudéssemos afirmar: ok, é verdade, você está certo. Embora eu não possa falar pelo passado, eu não possa falar em nome de outras pessoas, eu posso dizer para você aqui nesse momento: me desculpa. I do apologize for everything that as a Christians we have made. Desculpa. Realmente, embora eu não possa falar pelos outros ou pelo passado, me desculpe. E você pode até dizer isso de uma forma um tanto quanto sincera, porque em realidade, a acusação dele de que houve já muitas coisas más feitas por instituições religiosas, igrejas, é verdade. E se você tem alguma dúvida, eu convidaria você a digitar lá no Google, à tarde na sua casa, por exemplo, cruzadas, Santa Inquisição. Você poderia digitar lá na sua casa sobre cristãos apoiando a escravatura. Você poderia digitar sobre a igreja no nazismo alemão, ou quem sabe até o abuso sexual por clérigos em relação a crianças. E eu convido você a parar por aí, porque esse exercício pode ser um tanto quanto extenuante. E por essas razões, queridos, eu acredito que nós deveríamos, nesse embate sobre essas fortes e verdadeiras acusações, de pronto apresentarmos um pedido de desculpa, perdão. Até porque você não seria o primeiro. Eu gostaria de compartilhar com você um texto. Esse é um texto extraído de um livro um tanto quanto interessante. É um texto de Jonathan Hill e ele diz assim: a maioria das pessoas aceitaria que o cristianismo, é claro, errou em muitas coisas. Foram os cristãos que se envolveram nas cruzadas, por exemplo, na série de guerras contra os muçulmanos na Idade Média. Em 1996, 900 anos após o lançamento da primeira cruzada, milhares de cristãos protestantes participaram da caminhada da reconciliação, refazendo a rota das cruzadas para pedir desculpas aos países do Oriente Médio que atacaram. 4 anos depois, o Papa João Paulo II também emitiu um pedido oficial de desculpas da Igreja Católica Romana, exortando: vamos confessar nossas responsabilidades como cristãos pelos males de hoje. Esses atos de contrição podem ter chegado um pouco tarde, mas não foram menos sinceros por tudo isso. Certamente os cristãos de hoje estão entre os primeiros a reconhecer que a igreja fez algo errado no passado, e estão entre os primeiros a condenar não apenas as cruzadas, mas o excesso da Inquisição espanhola, a caça às bruxas e assim por diante. Como veremos neste livro, sempre houve vozes dentro do cristianismo levantadas contra a própria igreja quando ela sai da linha. E aqui, queridos, talvez seja um bom ponto para nós conversarmos, um diálogo, uma conversa sincera e sensata com esses que acusam de que igrejas e instituições religiosas ao longo do tempo têm dizimado vítimas e feito muitas vítimas. Mas eu diria mais a você: ao pedir desculpas, ao se retratar, eu aconselharia você também a, de maneira gentil, calma, pacífica, fazer um pedido para esse indivíduo. Que você chegasse a ele ou a ela e dissesse: escuta, eu gostaria, se você me permitir, eu gostaria de compartilhar com você as palavras de ordem do fundador da minha igreja. Eu gostaria de apresentar algumas poucas palavras do fundador do movimento cristão a qual eu pertenço, do nosso líder maior. Eu gostaria que você ouvisse quais são os ideais, o alvo, o objetivo, o plano que ele tem para a igreja ou para a comunidade dos seus seguidores. E queridos, nessa hora não existem melhores palavras do que Mateus 22, do verso 34 ao verso 40, que nós acabamos de ler. As palavras que nós deveríamos apresentar para esse indivíduo geralmente, ou melhor, são essas as melhores
palavras, porque nós temos que admitir que uma declaração de visão como essa, queridos, ela é extraordinária nos seus efeitos. São palavras do próprio Cristo Jesus, o fundador do cristianismo. E de certa forma, você há de concordar comigo que essas palavras de Jesus são claras. Amar a Deus, amar o próximo. Mas sabe o que a gente precisa ter em conta sobre esse texto? Que ele é composto, ou as palavras de Jesus foram ditas, num momento muito crucial do ministério de Jesus. A trama da sua morte já estava totalmente arquitetada. Jesus, ele já estava à sombra da cruz, ele já previa que dentro em breve o seu destino final seria o Gólgota. E exatamente dentro desse contexto, sabendo que existia grupos, indivíduos arquitetando a sua morte, que Jesus emite essas palavras de ordem, essa declaração de visão, missão, de senso do que realmente é o cristianismo. E queridos, na leitura maior do contexto, nós percebemos que aqui há 3 grupos se aproximando de Jesus: aos herodianos, aos saduceus e aos fariseus. E eles tentam pegar Jesus no contrapé, aplicando um golpe, uma armadilha em forma de pergunta. E eles fizeram 3 perguntas para Jesus. A primeira pergunta, dentro do capítulo 22, é aquela famosa pergunta: é certo nós pagarmos tributo a César? A segunda pergunta: Jesus, na ressurreição, qual será o esposo da esposa que foi viúva por 7 vezes? E a última e talvez mais importante pergunta: qual é o grande mandamento da lei de Deus? E é nesse contexto então que Jesus é colocado nessa tentativa de ser pego no contrapé. O interessante é que Jesus vai responder a eles a partir das próprias escrituras do Antigo Testamento, um texto que eles tinham muito domínio, Levítico e Deuteronômio. As palavras de Jesus são palavras bíblicas. Jesus responde a pergunta perspicaz com a própria Bíblia. E Jesus deixa claro, a partir dessa resposta, dizendo que ele, como fundador do cristianismo, ele verá os seus seguidores e os seus discípulos caminhando por esse caminho. Através dessas palavras, o movimento cristão tomaria conta de toda a terra. E é interessante que quando nós lemos aqui, a gente percebe que Jesus, ao falar sobre o amor ao próximo, o amor a Deus, ele usa o mesmo verbo nos 2 casos. No grego, no original, nós temos de 5 até 9 variações para o verbo amar. E Jesus, entre essas variações, ele escolhe uma, ele escolhe a palavra ágape. E a palavra que Jesus escolhe não é à toa. Aliás, dentro das variações, o amor ágape é um amor que ele é caracterizado como um amor abnegado e mais centrado no outro. E Jesus diz: se você quer ser o meu discípulo, se você quer fazer parte da minha comunidade, se você quer caminhar na sombra dos meus passos, você deve fazer como? Amar a Deus, amor ágape, um amor centrado no outro, abnegado. Mas depois disso, você também tem que amar o próximo, um amor abnegado, centrado no outro. E dessa forma, querido, todos os demais mandamentos, ordenanças, leis, doutrinas, toda a mensagem do Evangelho está anexada, atrelada, acoplada. Tudo vai derivar da realidade do amor a Deus e o amor ao próximo. Tudo vai ser nutrido, alimentado, tudo vai exalar o quanto nós verdadeiramente amamos a Deus e o quanto nós amamos o próximo. E a gente não pode negar que esses 2 mandamentos, o amor a Deus e o amor ao próximo, eles têm em si um poder magnético. Aqueles que de alguma forma se envolvem no exercício e na lida de amarem a Deus e amar o próximo, eles são magnetizados por essas 2 verdades que se entrelaçam, até porque não tem como nós amarmos a Deus sem amarmos o próximo, e até porque o nosso amor ao próximo é derivado primeiramente do nosso amor a Deus. Por isso nós devemos voltar àquele nosso amigo que está nos acusando ou nos questionando e mostrar para eles que o fundamento do cristianismo e da igreja cristã não é outro, senão o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas se prepare. Pode ser que ele volte para você e fale: escuta, tá bom, mas me explique então,
Como que vocês saíram desse ideal, desse sonho, e caíram nisso que vocês são hoje? Como que vocês então podem justificar desse ideal estabelecido pelo fundador, daquilo que vocês hoje são e vivem? E talvez ele possa trazer até à tona uma frase que certa vez estava estampada no para-choque de um caminhão. Jesus me salva dos seus seguidores. Jesus me salva dos seus seguidores. Como que nós saímos disso e caímos naquilo? Como que a mudança ao longo do tempo aconteceu, nos tirando de uma igreja primitiva e nos trazendo hoje para uma igreja perdida? E queridos, e é nessa hora que eu me lembro de uma outra frase que eu fiz questão de estampar aqui, de John Alan Turner, e ele diz assim: é difícil convencer as pessoas de que um Deus que elas não podem ver as ama, quando uma igreja que elas podem ver não parece gostar delas. Imagina comigo esse slogan para uma campanha evangelística: Deus te ama, nós não gostamos de você, venha fazer parte da nossa igreja. Deus te ama, mas nós não gostamos de você, mas mesmo assim venha fazer parte da nossa igreja. Imagina o sucesso que isso não causaria no evangelismo da nossa igreja. E você sabe que eu usei aqui de um argumento de ironia, quando na realidade, que tragédia, para uma igreja que tenta emplacar a ideia de que as pessoas são amadas por Deus, mas na prática, ao longo do tempo que vai mostrando, é uma profunda habilidade vinda de crises que vão afastando as pessoas do amor a Deus. Mas queridos, como as coisas mudaram ao longo do tempo? Se nós vamos à Bíblia, e você não precisa de abrir, nós percebemos que a igreja cristã primitiva, aquela de Atos, ela tinha 2 pilares. Ela tinha um pilar que dizia que realmente as pessoas deveriam ter um compromisso muito profundo com o amor a Deus, e isso nutria a espiritualidade delas. Mas essa igreja também caminhava por um outro pilar, de manter os relacionamentos pessoais um tanto quanto saudáveis. Nós estamos bem com Deus, nós estamos bem uns com os outros, e havia um magnetismo tamanho naquela igreja que de repente, lendo Atos, você lê o seguinte: em um dia, mais de 3.000 pessoas foram batizadas. Uma igreja que se dedicou em amar a Deus sobre todas as coisas, em amar o próximo como a si mesmo, e daqui a pouco é estampado nas páginas da Bíblia. Em um dia, mais de 3.000 pessoas foram batizadas. E é justamente por viver essas verdades magnéticas, essa verdade que se acopla e se conecta, que aquela igreja começou a experimentar, dentro da sua história, dias de glória e de vitória. E é comum no relato de Atos você notar que as pessoas iam se achegando, iam se aproximando, e o Senhor fazia questão de agregar pessoas àquela comunidade, e as fronteiras da igreja eram se alargando. Mas, com todo o crescimento, vem os desafios. E a igreja começou a crescer, e de repente eles perceberam que haviam pessoas que não estavam recebendo da porção do alimento. Eles perceberam que haviam pessoas que não estavam sendo tratadas de forma adequada. E então surgiu a ideia pela necessidade: vamos nos organizar. Nós precisamos de organizar o nosso movimento, precisamos de dar uma certa estrutura para essa comunidade. E então eles decidiram pelo caminho da organização. E à medida que eles foram se organizando, eles foram crescendo. E à medida que eles foram crescendo, eles foram melhor se organizando. E à medida que eles se organizavam, a igreja se tornava um tanto quanto mais hierárquica. E com o passar das décadas, a gente percebe que essa hierarquia, ela gera um clima, de certa forma, institucional dentro da igreja. E daqui a pouco, aquela igreja cristã primitiva, que vivia dos seus voluntários, daquelas pessoas que se entregaram a Cristo, ela, por se organizar, ela se estruturou. Por se estruturar, ela se tornou hierárquica, e por se tornar hierárquica, ela se tornou institucionalizada. E aqui existe uma coisa um tanto quanto interessante, queridos, que de alguma forma, as instituições, elas existem, às vezes, num primeiro plano, para se protegerem e se preservarem. Às vezes, a meta primária de uma instituição é se proteger, se autopreservar.
Só que à medida que as instituições num processo de profunda institucionalidade vão se protegendo, ao longo do caminho pessoas vão sendo machucadas e feridas. Só que é um processo inevitável, porque de certa forma, querida, existe de um outro lado, um outro contexto. Nós não conseguimos viver fora do senso da comunidade. Está no nosso DNA, corre nas veias do nosso sangue, a necessidade de vivermos em comunidade. Nós precisamos um dos outros. Talvez alguém possa dizer, eu não, pastor. Eu não é comigo esse assunto. A minha questão de fé é uma questão muito pessoal, é só eu com Deus. Ok, posso concordar que existe aqui uma exceção. Mas na regra, para os seres humanos normais e na média, nós precisamos de responder a esse instinto de comunidade. Veja, algum tempo atrás nós estivemos com a igreja fechada por meses. E logo que a igreja abriu, nós começamos a voltar e retornar. E hoje nós estamos e nos sentimos muito bem por estarmos aqui em comunidade juntos na igreja. E para aqueles, ou para um ou para outro que pensa que de alguma forma não é necessária a vida em comunidade, eu gostaria de me valer de um texto que me chama muito a atenção a respeito dessa situação. Mas antes, eu preciso aqui voltar, na verdade eu me antecipei aqui um pouco. Essa questão da instituição foi um primeiro passo, um primeiro degrau que nós corremos no sentido da mudança das coisas na nossa vida. Mas por que de alguma forma, queridos, nós percebemos que há um declínio no amor primeiro, no amor genuíno da fé em relação aos nossos amigos, os nossos primeiros cristãos, os da igreja primitiva, e o texto diz assim. Esse é um texto de John Wesley, fundador aqui da igreja metodista, ou melhor, do movimento metodista. Ele diz assim: temo que, onde quer que as riquezas tenham aumentado, a essência da religião tenha diminuído na mesma proporção. Portanto, não vejo como é possível na natureza das coisas que qualquer reavivamento da verdadeira religião continue por muito tempo. Pois a religião deve necessariamente produzir tanto a indústria quanto a frugalidade. E estas não podem deixar de produzir riquezas. Mas à medida que as riquezas aumentam, também aumentarão o orgulho, a raiva e o amor ao mundo. Como então possível que o metodismo, está falando da religião dele, isto é, uma religião do coração, embora floresça agora, continue nesse estado? Pois os metodistas em todos os lugares crescem diligentes e frugais. Consequentemente, eles aumentarão em bens. Portanto, eles aumentarão proporcionalmente em orgulho, em raiva e nos desejos da carne. Assim, embora a forma de religião permaneça, o espírito está desaparecendo rapidamente. Não há como evitar isso, essa decadência contínua da religião pura. O que o John Wesley está perguntando aqui? Eu disse para você que parte do problema da mudança da igreja primitiva para a igreja que nós temos hoje foi um processo inevitável e necessário de institucionalização. As coisas na igreja deixaram de ser simplesmente um movimento natural e se tornaram um movimento coordenado. Mas o John Wesley apontou outro problema. Nós saímos de uma igreja primitiva, que era inclusive perseguida, e nós passamos a viver num mundo de liberdade e de muita prosperidade. E a pergunta de Wesley é, como que a gente pode evitar esse paradoxo? O cristianismo é uma religião de ação. O ação, ele acaba produzindo riqueza, mas a riqueza, por sua vez, acaba produzindo o esfriamento da fé. E eu me lembro agora daqueles 2 discípulos de Jesus que passavam diante de um homem que estava no chão. E esse homem pediu para que esses homens fizessem alguma coisa por ele. Esses 2 discípulos de Jesus disseram assim, olha, a gente não tem prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E hoje, queridos, nós temos prata e ouro, mas a gente não é mais capaz de dizer, levanta e anda. E à noite, às vezes, eu fico deitado pensando, olhando para o teto. Como que a gente pode manter no nosso coração um amor genuíno, real, verdadeiro e puro pelas coisas de Deus? Muitas vezes a nossa religião ou comunhão com Deus tem mais que ver com as nossas necessidades
do que propriamente com o amor que a gente deveria nutrir pelo Senhor. E eu às vezes fico me perguntando, se Deus hoje me negasse a não me dar mais nada que eu precisasse, qual seria a qualidade do meu amor, do meu relacionamento para com o Senhor Jesus? Queridos irmãos, nessa altura do campeonato, a gente deve se perguntar como podemos manter um amor puro e contínuo pelas coisas de Deus. E voltando àquele nosso amigo, aquele lá que começou a perguntar por que as coisas mudaram. Como é possível acreditar numa igreja, numa instituição religiosa? A gente deve se voltar para ele, como eu disse a você, como sugestão, dizer e ser claro, sim, muitas coisas aconteceram, é verdade. A igreja ao longo do tempo já fez mal a muita gente, mas é necessário haver um certo equilíbrio, porque se de um lado houve erros e tragédias, de um outro lado também a igreja cristã, o cristianismo, apresentou maravilhas e verdadeiras transformações na sociedade. E eu convido você agora a voltar para o Google, naquele mesmo lugar que você digitou os problemas, as crises, as tragédias do cristianismo, e digite algumas coisas lá, como por exemplo essa daqui. Como era o tratamento dado a mulheres, crianças e escravos antes do cristianismo e depois do cristianismo? E você vai se surpreender como houve uma mudança significativa entre a maneira como os homens tratavam as mulheres, crianças e escravos, e depois o cristianismo, como isso mudou. Eu também convido você a digitar lá no Google como os primeiros cristãos responderam às pandemias do primeiro século da nossa era. Enquanto a maioria das pessoas fugiam da pandemia, os primeiros cristãos, eles corriam na direção de onde estavam os mais doentes, aqueles que estavam à beira da morte. E contrariando o sentimento popular, colocavam em risco a própria vida a fim de ajudar aquela gente. Vá lá no Google, querido, e digite também como surgiram os primeiros hospitais. De onde surgiram os primeiros sanatórios? Digita lá, William Wilberforce e a luta contra a escravidão. Vá lá no Google e digite C.S. Lewis. E pergunte para o Google como C.S. Lewis, aquele que escreveu vários livros, entre eles Crônicas de Nárnia, como ele foi conduzido à fé. Digite lá no Google J.R.R. Tolkien, aquele que escreveu, entre outros livros, Os Senhores dos Anéis, e pergunte ao Google sobre o entendimento dele de Deus. Pergunte ao Google o porquê Johann Sebastian Bach, depois de escrever lindas mensagens compostas através das notas da música, ao final de todas elas, ele escrevia: glória somente a Deus. Pergunte para o Google sobre a mensagem, o alcance, a missão do exército da salvação. E depois de todas essas perguntas, você vai ver que, embora existam sim tragédias e problemas, existem maravilhas operadas pela igreja. E por isso a necessidade de nós colocarmos as coisas num certo equilíbrio moral e percebermos que, embora o fundador da nossa igreja nos disse: ame a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, às vezes nós saímos do caminho, e quando o homem sai do caminho de Deus, tragédias acontecem. Mas, queridos, se nós realmente quisermos nos magnetizarmos pelas palavras de Jesus, ame a Deus, ame ao próximo, se nós junto disso entendermos que nós precisamos e vivemos em comunidade, e deixar que essa realidade possa transbordar do nosso coração para as pessoas ao nosso redor, veja, aonde nós temos 3 batismos por ano, a Bíblia nos apela a acreditar que nós teremos 3.000 por dia. Mas se existe talvez alguma insistência ainda na ideia de que de alguma forma nós podemos ser cristãos sozinhos, eu gostaria que você lesse comigo aquilo que Eugene Peterson escreveu. O amor não pode existir isolado, longe dos outros. O amor incha o orgulho. A graça não pode ser recebida em particular, separada dos outros é pervertida em ganância. A esperança não pode desenvolver-se na solidão. Separada da comunidade, germina sobre a forma de fantasias. Nenhum dom, nenhuma virtude pode desenvolver-se e manter-se saudável fora da comunidade de fé. Fora da igreja não há salvação. E isso não é arrogância eclesiástica, mas bom senso espiritual confirmado na experiência cotidiana. Existem 2 coisas que nós não podemos fazer sozinhos de jeito nenhum:
nos casarmos e sermos cristãos. Ambas experiências dependem de um outro junto de nós. Mas, querida igreja, nesta manhã, eu preciso de voltar ao texto da Bíblia. E o texto da Bíblia diz para nós que 3 grupos se aproximaram de Jesus. No entanto, eu sei que o grupo está aqui, mas você percebe que os grupos, eles sempre empurram um para ir lá falar com Jesus. Eu sei, eu entendo, os grupos estão aqui, os herodianos, os saduceus, os fariseus, mas eles empurram sempre um para ir lá falar com Jesus. Curioso. E quando Jesus é confrontado por esses homens, Jesus diz assim, escutem só. A missão, o ideal, o propósito que eu tenho para os filhos de Deus, para a minha comunidade, para a minha igreja, ele vai ser resumido e sintetizado em 2 verdades. Ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo. Escute só. Jesus, ele responde usando aquela palavra, o verbo amar, o ágape. Um amor que ele se esvazia de si e se concentra no outro. E Jesus diz assim, ó, no singular, você. Existe um grupo ali. Jesus sabe que é o grupo que está se unindo para rivalizar contra ele. Mas Jesus olha para o indivíduo e diz assim, ó, você. O assunto não é mais com o grupo, o assunto é com você. Você, o que você deve fazer? Você vai amar a Deus no singular. E o texto continua e diz que você vai amar o próximo no singular. Jesus Cristo tira a responsabilidade do grupo e agora traz a responsabilidade para o indivíduo. Você, ágape, você vai amar quem? O teu próximo. Eu só preciso de explicar aqui que quando Jesus está dizendo o próximo, ele está dizendo sobre aqueles que estão imediatamente próximo de você. Não vai pensar como o irmão certa vez disse, pastor, quando Jesus disse para o próximo, ele disse o seguinte, olha, você deve amar quem? O próximo. Então, você não, o próximo, nada disso. Você vai amar exatamente esse aí que está perto de você. E agora, queridos, de alguma forma, no clímax desse contexto da história, a gente pode afirmar que realmente depois das palavras de Jesus, houveram tragédias, houveram virtudes, coisas maravilhosas aconteceram na igreja, mas para e pensa comigo o seguinte, o fundador do cristianismo, Cristo Jesus, deixou como ideal, propósito de vida nós amarmos a Deus e amarmos ao próximo. Só que você já escutou em algum lugar o seguinte, escute só, eu odeio aquela igreja. Eu jamais vou colocar o meu pé naquela igreja de novo. Aliás, tem gente que fala, eu ponho o pé no inferno, mas não ponho o pé naquela igreja. Você já escutou isso? E geralmente, queridos, essas afirmações, por detrás delas, sempre vai haver uma história. Uma história de um indivíduo que por suas palavras, atos ou omissão, fez mal a um outro indivíduo. E agora esse outro indivíduo, afetado pelo mal, ele julga toda uma estrutura por aquele único indivíduo. Você já parou para pensar que às vezes uma pessoa, e me desculpe a franqueza, que às vezes por conta de mim, de você, uma pessoa, a gente pode formular a opinião de um outro indivíduo sobre toda uma estrutura? Você já parou para pensar que a gente pode determinar o que um indivíduo pensa a partir de um todo só pelas nossas atitudes e comportamentos? Mas, queridos, o Senhor Jesus chega e fala assim para os herodianos, os saduceus e os fariseus, ok, vocês vieram até mim, vocês querem me colocar numa armadilha, mas o que eu tenho para dizer sobre o grande mandamento da lei de Deus é, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vocês mesmos. E, queridos, aquele nosso amigo que chegou e questionou a nossa fé e a nossa igreja, nós devemos voltar a ele e dizer, escuta, é verdade, você está certo. Existe sim a necessidade de um equilíbrio, mas eu não posso tirar a tua razão, você está certo.
Mas quer saber? Eu queria pedir desculpa por mim, porque dentro dessa igreja, eu sou uma peça quebrada. Dentro dessa igreja e dessa comunidade, eu sou um pecador e talvez não exista um outro pior do que eu. Eu não posso falar pelo passado, eu não posso falar pelas outras pessoas, mas falando de mim, eu sou um terrível pecador. E para o meu caso não tem solução, a não ser que na igreja onde eu vou, o fundador, o Senhor Jesus, continue derramando sobre a minha vida a sua graça. E enquanto Jesus Cristo continuar derramando a sua graça sobre a minha vida, há esperança para mim, porque Jesus é a solução para aqueles que não têm solução. E queridos irmãos, o meu consolo diante dessas situações é que quando eu erro, ou quando eu peco, ou quando eu estou fazendo alguma coisa errada em relação a Deus e à minha igreja, o meu consolo é que eu não estou sozinho. A igreja, ela já começou, de certa forma, nesse contexto. Porque o pastor da igreja, lá nos primórdios, ele foi crucificado. Ele foi executado como criminoso, o Senhor Cristo Jesus. O primeiro ancião, Pedro, ele na hora do vamos ver, negou, disse que não tinha nada a ver com aquilo e fugiu. O tesoureiro da igreja cometeu suicídio. Os outros anciãos, os outros líderes de ministério, os discípulos, todos fugiram durante a noite. Só demonstrou alguma misericórdia pelo Senhor Jesus, um grupo de mulheres que estava domingo lá, pessoal do Ministério da Mulher. A nossa igreja, ela já começa desde a sua história cheia de problemas e complicações. Mas é com aquela gente que Jesus decidiu trabalhar. E Jesus, salvando cada um deles, colocou no coração deles que eles deveriam amar uma pessoa. Pregar o evangelho para uma pessoa, uma de cada vez. E daqui a pouco, passando-se os séculos e os milênios, ainda que com todos os problemas e imperfeições, ainda que com todas as tragédias, essa coisa maravilhosa chamada igreja chegou para mim e para você. E eu quero contar duas histórias para terminar, duas histórias reais. Queridos, antes de começar a história, eu preciso dizer o seguinte sobre elas. Elas não são sobre mim. Eu vou contar sim em primeira pessoa, nas duas eu tenho alguma parte, mas eu não sou o protagonista de nenhuma dessas duas histórias. A primeira história se passou no meu primeiro ano de ministério como pastor. Deus coloca na nossa vida alguns caminhos que são inesperados, e um deles foi eu ser pastor no Rio de Janeiro. Eu sou do interior do estado de São Paulo, esse R caipira me denuncia a todo tempo. Eu não sou do Rio de Janeiro. Mas foi para lá que Deus me convidou. E eu fui ser pastor auxiliar de uma igreja muito querida e amada, a Igreja do Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. E logo que eu cheguei para ser pastor auxiliar, cuidar dos jovens da igreja, o pastor titular a quem eu devo muito me disse assim, aqui na igreja, eu cuido da coisa toda e você me auxilia. Mas a gente tem uma outra igreja lá na Rocinha, e lá você que cuida e eu te auxilio. E nessa conversa ele disse o seguinte, para ir na Rocinha não é como vir para o Botafogo. Aqui você pode vir a hora que quiser, do jeito que quiser, mas para ir para a Rocinha, tem jeito para ir. E é mais ou menos assim, e literalmente assim. Você pode ir a qualquer parte do dia ou da noite, desde que, primeiro ponto, o Nilcinho, que era o diretor da igreja, pegasse uma mototáxi da igreja e viesse até um posto de gasolina na Gávea, para que ele entrasse no meu carro comigo. E eu deveria subir a Rocinha com os vidros abertos, luz interna ligada e farol desligado, porque a gente ia passar em algumas barricadas aonde o tráfego dominava. Naquela época não tinha ainda o UPP, que anos à frente invadiria e tomaria conta daquela comunidade. E eu fui pastor ali por 2 anos daquela comunidade. Inclusive o Martin, os primeiros passinhos que ele deu, foi numa noite de classe bíblica aos domingos lá na Rocinha, que eu estava falando ali, tinha um menininho já na correria, o Martin se engatou e começou a andar ali na Rocinha. Foi lá os primeiros passinhos dele. E a minha esposa e eu fielmente vinha comigo,
Nós víamos, queridos, aquelas cenas de jornal nacional. Aqueles homens cheios de metralhadora, moto, pistola, aquele cordão do Rambo cheio de bala. A coisa realmente é verdadeira. Aliás, os filmes, nesse caso, imitam a realidade. E nós ficamos ali 2 anos e, graças a Deus, nunca fomos atormentados por nada e por ninguém. A Rocinha, para quem não sabe, ela é a maior comunidade, favela da América Latina. Ela fica entre 2 áreas nobres no Rio de Janeiro, Gávea e São Conrado. São mais de 100 mil pessoas que vivem ali. E a nossa igreja, pela graça de Deus e o esforço dos irmãos, tem hoje lá 2 igrejas. Uma igreja no Laboriô, que é a parte mais alta, mais longe da Rocinha, já encostado já na Floresta da Tijuca. E uma outra igreja que foi plantada, fruto dessa depois, numa parte mais central. E semanalmente, eu ia para aquela igreja, às quartas, aos domingos, aos sábados, e tinha a oportunidade de pastorear aqueles irmãos. E junto da igreja havia também uma comunidade que cuidava das crianças, oferecendo classe de música, reforço escolar e tudo mais. Mas a história não é sobre mim. Esse não é o ponto alto da história. A história é sobre uma irmã chamada Cida. A irmã Cida, ela não alcança a altura aqui dos meus ombros. Ela é uma senhora nascida e criada no Rio de Janeiro, mas que grande parte da sua vida morou na Rocinha. Fruto de um evangelismo da voz da profecia, ela conheceu a Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi batizada anos atrás na igreja do Botafogo, mas no coração dela havia aquele desejo de ter uma igreja lá na Rocinha. Ela havia necessidade de ter a comunidade da nossa igreja ali. E ela até tentou de alguma forma, alguma articulação para levar irmãos para irem lá fazer um trabalho evangelístico, mas sem muito sucesso aos olhos dos homens. Mas queridos, por 5 anos, escute só, por 5 anos, eu não estou dizendo 5 dias, 5 semanas, 5 meses, por 5 anos, a irmã Cida, uma mulher que vive do trabalho de faxina, ela trabalha numa casa, todos os dias do mês, ela é uma diarista, trabalha para uma família há mais de 20 anos, do seu bolso, dos seus recursos, ela alugou um salão que era um bar, confeccionou uma placa, e por 5 anos, todos os sábados de manhã, irmã Cida saía da sua casa, ia para o Laboriô, essa parte da Rocinha, no salão que ela pagava do bolso, colocava essa placa dizendo que ali era uma igreja adventista do sétimo dia, e por 5 anos ela dirigia escola sabatina e culto. Não tinha nenhuma presença regular adventista ali. O que às vezes acontecia é que um ou outro passava por ali e entrava, recebia uma oração, uma leitura da Bíblia, mas por 5 anos sem presença e atuação da igreja adventista ali, por razões que só a eternidade vai nos revelar, a irmã Cida estava ali cuidando daquele salão. Depois de 5 anos, uma pessoa se atentou àquilo e com a força da sua influência, dos seus recursos, conseguiu levar algumas igrejas, corais e amigos do Rio de Janeiro para assumirem a Rocinha. E 1 ano depois disso foi quando eu cheguei. Eu cheguei ali para cuidar de uma comunidade que já estava viva e ativa, mas que por conta do trabalho da irmã Cida, 5 anos, não estiveram ali outras pessoas senão ela. Imagina, 5 anos da sua vida, você levantando uma placa, pagando o aluguel do bolso, uma diarista, uma faxineira, e eu falo isso em relação à questão financeira, e não em outro aspecto. E queridos, se não bastasse, sabe o que a irmã Cida faz até hoje? Ela separa mensalmente parte do seu dinheiro, olha só, ela separa parte do seu dinheiro, e uma vez por ano, ela vai para a África, para dirigir evangelismo. Ela não tem carro, ela mora numa casa simples e pequena na Rocinha, ela se veste da maneira mais simples e humilde possível, mas se engana quem acha que a irmã Cida, no seu 1 metro e pouco, é pequena. Aquela irmã
é maior, ela é mais gigante que nós com os nossos 2 metros de altura. Um dia, eu tinha que ter uma conversa com o presidente da minha associação. Eu queria pedir para ele para fazer algumas classes de filosofia numa universidade católica. Eu iria pagar pelas classes, mas imagina, chegar para o seu presidente no primeiro ano de ministério e falar assim: presidente, eu quero fazer filosofia, na universidade católica. O que está acontecendo? Mas eu tinha as minhas razões. E a quarta-feira à noite depois do culto, eu falei: irmã Cida, a senhora pode orar para mim, por favor? Nem abri para ela o que seria, mas amanhã eu vou ter uma conversa com o meu presidente, eu preciso que ele me ajude só me dando uma autorização. Mas eu sabia da dificuldade. E no outro dia eu ganhei a permissão. E eu liguei para a irmã Cida para conversar sobre as questões da igreja, e eu, por brincadeira, perguntei: irmã Cida, a senhora orou por mim? Sabe o que ela falou? Pastor, a noite inteira. Sabe que um dia, numa segunda-feira, eu tinha passado o dia todo no Hospital Silvestre fazendo exames. E quando foi 11h30 da noite, a irmã Cida me ligou: Pastor Marco, morreu a avó da Yasmin. Yasmin era uma moça que estava vindo para a igreja. Ela é filha de uma ex-adventista. Ela é neta de uma irmã adventista que mora no Nordeste, mas que tinha vindo para o Rio para se tratar de um câncer. Morreu a avó da Yasmin. Pastor Marco, o senhor não pode ir comigo no velório? Falei: quando que a senhora quer, irmã Cida? Ela falou: agora, pastor. É agora que nós vamos. E eu peguei o meu carro, saí lá da Zona Sul, fui até lá na Rocinha buscar a irmã Cida. E nós fomos lá. Irmãos, aquela mulher, ela entra, aonde ela entra, o ambiente se volta e se curva para ela, pela força da presença do Espírito Santo de Deus na vida dela. E naquela noite eu fiz um apelo para aquela família toda ali. Eles estavam, na sua maioria, desviados dos caminhos do Senhor. E fruto da decisão da irmã Cida, da gente ir lá, meia-noite, pessoas se batizaram e participaram, vieram participar da igreja da irmã Cida. Sabe por que eu estou contando a história dela? Porque, queridos, quando a gente fala mal da igreja, quando a gente critica a instituição, quando a gente desdém do corpo de Cristo, sabe quem que a gente está mandando para a vala? A irmã Cida. Porque a irmã Cida é parte dessa igreja, é parte dessa comunidade. Quando eu digo que essa igreja não presta, quando eu digo que essa igreja não vale nada, quando eu digo que eu estou pegando a irmã Cida e estou colocando ela dentro desse pacote, desse bolo. Porque a irmã Cida um dia foi alcançado por essa mensagem, por esse evangelho, e ela leu aqui: olha, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que amar ao próximo, e isso vai ser minha vida. E embora pouca coisa na vida financeira, material da irmã Cida mudou, essa mulher tem mudado a vida, a realidade de muita gente. E esse é um daqueles casos que você vai ser pastor e acaba sendo pastoreado. É um daqueles casos que você tem que ir para ser bênção e acaba sendo abençoado. A irmã Cida é um daqueles casos que ainda faz valer e justificar que a igreja de Deus é o corpo de Cristo. Porque se tem alguém como a irmã Cida numa igreja, essa igreja ainda tem o remanescente do Senhor. Queridos irmãos, cada um de nós temos uma realidade, um contexto, uma vida. Deus não chama todo mundo para ser irmã Cida, é fato. Mas nós fazemos parte do mesmo corpo. E duas coisas eu preciso dizer aqui. A primeira delas: nós não temos razão. E quando tivermos razão, se é que temos, nós não podemos apontar o dedo para esta igreja. Porque igual a irmã Cida, existem muitos outros, povo remanescente do Senhor, espalhado por todos os lados. E eu posso dizer, para a honra e glória do Senhor Jesus, inclusive nessa igreja. E uma das oportunidades que Deus me dá de ser pastor é que eu consigo conhecer para além das aparências do sábado de manhã. E eu sei que tem gente aqui na igreja que passa por lutas terríveis. Eu não tinha preparado para escrever aqui no meu sermão, não tinha escrito no sermão. Mas um dia, eu cumprimentei na porta uma pessoa depois de um sermão que eu preguei.
E essa pessoa me cumprimentou em lágrimas, chorando. E eu sabia que não era por conta do sermão. Passado alguns dias eu a visitei. Ela falou: pastor, naquele dia, antes de sair de casa, o meu cônjuge falou que se eu fosse para a igreja, quando eu chegasse ele não estaria mais em casa, ele é pai dos meus filhos. E eu voltei para casa, depois que eu vim para a igreja naquele dia, e realmente meu esposo já não mais estava. Queridos, existem pessoas que para estar aqui nos bancos da igreja, eles estão dando, não é o que eles podem, eles estão dando tudo. Existem pessoas que para estarem aqui, servirem aqui, eles estão cortando na carne. Porque eles entenderam que eles não vêm na igreja, senão por outra razão, senão por esse elemento magnético, o amor a Deus e amor às pessoas. E a minha última história. E eu nem sei bem como eu conto essa história. Mas vamos lá. Eu sou do interior do estado de São Paulo, Ribeirão Preto. O meu pai nasceu nessa mesma cidade, mas meu avô, por parte do meu pai, ele veio de uma cidade bem pequenininha, do interior de Minas Gerais. É uma cidade que tem como referência um dos seus habitantes, o senhor José Dirceu. Que Deus tenha misericórdia, o abençoe e o salve. Meu avô saiu de lá novinho, veio para Ribeirão, casou muito novinho. E o meu pai, ele é filho dos meus avós com mais 2 irmãos. Meu pai é o do meio. Meu avô trabalhou a vida inteira numa cervejaria na Antártica, em Ribeirão Preto. Começou a trabalhar lá e se aposentou ali. Ou melhor, não chegou a se aposentar, morreu 1 ano antes. Mas quando meu pai era bem pequenininho, a minha avó, ela sofreu um derrame. Ela perdeu os movimentos da perna. E foram anos de luta para chegar à conclusão de que era um derrame. O meu pai cresceu num lar totalmente desestruturado. Não por falta de vontade dos meus avós, nem por amor, mas por condições da vida. E quando meu pai tinha por volta dos seus 17, 18 anos, depois de ter dado muito trabalho, passado por experiências ruins, por uma pessoa que meu pai conhecia, ele foi levado a uma igreja adventista do 7º dia. A igreja que eu nasci e me criei. O primeiro dia que ele foi na igreja foi num domingo à noite. Estava terminando ali uma campanha de colportagem. Os irmãos conhecem o Jader Santos, do Arautos do Rei? Ele, o irmão dele, o pastor Jonas Arraes, Josmar Arraes, eles estavam todos ali terminando uma campanha de colportagem. E eles estavam naquele domingo à noite fazendo o batismo de pessoas que tinham sido convertidas fruto da colportagem. Esse foi o primeiro dia que o meu pai pisou numa igreja adventista do 7º dia. Ele me conta, eu não quero expô-lo. Eu falo com profundo respeito pelo meu pai. Ele chegou na igreja com uma bicicleta e dentro do bolso, 17 anos, olha só, tinha um maço de cigarro. Tirou o maço de cigarro, jogou fora e entrou naquela igreja. Queridos, a gente nunca sabe o que pode acontecer quando a gente vem na igreja. Eu confesso que eu me entristeço quando eu percebo que alguns de nós não viemos para a igreja. Às vezes tira a Viviane, o Denilson, a caixinha de oração, cadê? Não veio na igreja. E o contrário disso, sabe o que é? Que quem a gente escolhe para orar, naquela semana o indivíduo estava precisando daquilo. E talvez a pessoa não imagine o que ela deixou de perder. E o meu pai colocou o pé dele lá na igreja central de Ribeirão Preto. E havia lá um pastor
E aquele pastor recebeu meu pai igual um filho. Acredita só, igual um filho. E esse pastor ajudou meu pai a estudar a Bíblia, batizou meu pai, e mais, ajudou meu pai a ir para o IASP. Aliás, o meu pai, coitado, quando decidiu por Jesus, um tio que a gente muito ama, falou, ó, se você for para esse negócio de crente, esqueça. Era o padrinho do meu pai. E esse pastor ajudou meu pai a ir para o IASP. As Dorcas, meu Deus do céu, juntaram roupa para o meu pai, dinheiro. Não tinha mais como meu pai ficar em casa. E ele foi para o IASP. E queridos, a vida do meu pai se transformou. Conheceu gente que deu referência, professores que eram verdadeiros pastores em sala de aula, amigos que emprestaram para o meu pai tudo que eles tinham e sabiam vivido da igreja. E o meu pai trouxe a minha mãe para o IASP também, estudaram lá 5 anos. E depois, isso é história para um outro dia, eu e meu irmão chegamos nesse mundo. Mas a gente chegou nesse mundo num lar que tinha evoluído 2000 anos-luz. O jeito que meu pai e que minha mãe foram criados já não mais seria o jeito que eu e meu irmão seríamos criados. Havia na nossa casa agora toda uma estrutura religiosa que ensina a gente sobre valores morais, financeiros e espirituais. A igreja, aquela que meu pai se batizou, é a igreja que eu nasci, cresci, e a igreja me deu tanta coisa. E olha, eu não aceito que ninguém fale mal dessa igreja. Eu não aceito, eu não posso aceitar que alguém fale mal dessa igreja. Porque dessa igreja saiu toda a minha escolaridade, desde o jardim até o mestrado. Dessa igreja saiu essa coisa linda que é a minha esposa, que é minha companheira daqui para a eternidade, que também estudou e se formou nas escolas adventistas. Foi daqui que eu tive a oportunidade de pagar os meus estudos com a colportagem. Foi daqui que eu conheci os Estados Unidos, pela primeira vez vindo colportar. Foi pela igreja que eu construí a minha rede de amigos, gente que me abençoou. Foi nessa igreja que irmãos me estimularam a ser pastor. Essa igreja, se você tira ela da minha vida, não sobra nada. Não sobra amigos, não sobra família, não sobra estudo, não sobra salário, não sobra nada. E quando alguém fala mal de um pastor, ou fala mal dos pastores, eu não posso aceitar. Porque eu vi um pastor um dia que olhou para o meu pai que não era um nada. E trouxe esse meu pai, não para dentro da igreja. Essa semana falando com meu pai, ele falou assim, ó, eu passei a frequentar a casa do pastor. O pastor se tornou para mim o pai que eu não tive, a referência que eu não olhava para o meu pai e via. E a gente vai falar mal de pastor? Pera lá. Se tem um que você pode falar mal, sou eu. Esse eu ok. Mas dos outros jamais. E a vida dá umas voltas, não dá? De vez em quando a vida não dá umas voltas. E um dia aqui nos Estados Unidos, olha só, mais de 30 anos aqui, eu fazendo uma visita, conversando com uma pessoa, ela fala, entre algumas conversas, que ela tem um familiar que é pastor. E falou o nome do pastor, e é o nome desse pastor que mudou a vida do meu pai, a minha vida e a vida dos meus filhinhos. Eu não posso aceitar que a gente fale mal de irmão de igreja, de pastor de igreja, porque quando a gente fala mal, a gente está pegando toda essa gente, a gente está colocando no mesmo balaio. E esses dias, ou melhor, alguns meses atrás, eu fui fazer uma visita aqui. E eu toquei a campainha assim, ó. E eu ouvi o barulho. E enquanto eu ouvia os passos, eu fiquei pensando
na janela de um momento. Enquanto eu ouvia que a pessoa vinha, eu ficava pensando, e se no dia que meu pai pisasse na igreja, aquele pastor tivesse agido levianamente com meu pai, tivesse destratado ou sido indiferente, se naquele dia a igreja não tivesse clara que o papel dela é amar a Deus e amar ao próximo, se naquele dia aquele pastor, aqueles irmãos, se naquele dia gente como a irmã Cida não existisse, eu não estaria visitando a Lau, pois o pastor Gustavo Pires, o pai da Lau, é o pai também espiritual do meu pai. Lau, vem aqui comigo um minutinho, por favor. Eu não combinei de chamar Lau aqui à frente, mas houve um dia que um pastor chamado pastor Gustavo Pires olhou para o menininho de bicicleta com um maço de cigarro no bolso. Pai, pelo amor de Deus, me desculpe, eu te amo. Um beijo. E falou assim, não é só mais uma criatura. Vem aqui, Lau, pode vir aqui. Sabe que eu quero que você venha aqui, Lau? Vem aqui, por favor. Porque um dia, aqui estava o meu pai. Do outro lado havia um pastor. Eu não posso imaginar se desse lado aqui, o pastor, um membro dessa igreja, tivesse virado as costas. Eu não consigo e nem quero imaginar. E se hoje eu posso estar aqui lado a lado com a Lau como filha de Deus, é porque um dia teve alguém que tinha claro na mente e no coração que a gente está aqui para amar a Deus e amar os filhos de Deus. Queridos irmãos, nós estamos indo para casa em alguns sábados. Lau, pode permanecer aqui, a gente vai orar. Nós estamos indo para casa. Só que, lembre-se, a igreja é a irmã Cida. A igreja é o pastor Gustavo. A igreja são todos quantos carregam no coração as palavras de ordem de Cristo Jesus, o fundador da nossa comunidade. O maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu tenho um último apelo para fazer aos irmãos nesta manhã. Contando esse final de semana, nós temos só 4 finais de semana até chegarmos na nossa nova igreja. Só 4. Só 4 finais de semana. Escuta, nós ficamos 20 anos esperando por esses 4 finais de semana. 4 finais de semana apenas. Mas a gente tem muita coisa para fazer ainda. Tem 3 frentes de trabalho que precisam ser bem cuidadas. A gente precisa de terminar a mudança e a arrumação das coisas. E eu estou pedindo aqui, queridos, pelos irmãos que trabalham com construção, que têm boa vontade, que por favor nos ajude. Eu estou procurando aqui por aqueles que trabalham e sabem sobre limpeza, que por favor nos ajude. Eu estou pedindo por aqueles que lidam com a música, que por favor nos ajude. Queridos, são apenas 4 finais de semana. Eu gostaria de fazer um apelo, a Vanessa e a Cindy, elas vão vir aqui à frente cantar. Eu não vou pedir para ninguém vir na frente e levantar em nada, pode ficar tranquilo. Mas eu queria pedir que nesses 4 finais de semana, nós nos dedicássemos e nos sacrificássemos e nos esforçássemos por essa reta final. Sabe, eu tenho aprendido uma coisa. Se eu tenho algo importante para pedir para alguém fazer, eu tenho que procurar alguém que não tem tempo. Porque a pessoa que geralmente não tem tempo, ela vai te entregar dentro do prazo e muito bem feito. Peça isso para quem tem tempo.
não entrega no prazo e te entrega mal. Quem está ajudando a igreja hoje, não está ajudando porque tem tempo. Percebendo as pessoas que estão conosco, eu noto que está conosco sábado após sábado gente que tem esposa, que tem filho, que tem trabalho, que tem falta de dinheiro, que está doente. E eu sei que tem gente sacrificando coisas importantes, datas importantes. Essa semana eu escutei de alguém que está em crise financeira e está dizimando e pactuando num volume considerável, significativo. Irmãos, eu sei, e eu pensei, eu até comentei com alguns que eu não ia nem falar, mas eu preciso de dar um recado para as minhas queridas esposas. É fato que o maridão em casa vai muito bem no domingo, mas por favor, dá uma liberadinha, 4 finaizinhos de semana. Só 4 finais de semana, os outros 48 a gente deixa ele contigo lá na sua casa. Com carinho, queridas esposas, apoie o marido, ele está vindo para ajudar a obra e a causa do Senhor. Apoie. E se os meus argumentos eles foram pequenos e fracos, eu gostaria de perguntar o seguinte à minha igreja: a quem nós devemos a compra dessa igreja aqui? A quem? Não é o pastor? Não é a conferência? Então, queridos, com todo respeito, eu não estou pedindo nada por mim, eu estou pedindo para que a gente possa abençoar o movimento que é de Deus. A Vanessa, ela irá cantar com a Cindy uma música linda. Você não precisa de fazer nada, só uma coisa: só vir no mutirão, só vir ajudar, só me procurar e se colocar à disposição. O apelo nesta manhã para essa comunidade de amor e fé é a gente servir, trabalhar 4 finais de semana, um sacrifício, um esforço, abrirmos mão de algumas coisas para que logo mais a gente esteja na nossa casa em definitivo. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa trabalhar e agir na nossa igreja, e que aqui o amor sobre todas as coisas, o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo possa ser a marca maior da nossa igreja. Muito mais, transbordando em amor, muito mais, transbordando em amor. Senhor, de que vale o meu esforço se não tiver amor? Para que servem as teorias se não tiver amor? E falar com eloquência sem estar em comunhão não atinge o coração. Mas, Senhor, eu compreendo que é preciso sentir o teu amor. Senhor, eu te entrego o meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor deste amor. Senhor, venha estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais, transbordando em amor. Senhor, quero dar meu testemunho vivido em teu
inspirar no teu exemplo. Muita gente sem amor que precisa ver a luz de Jesus, Senhor. Que eu aceite ser teu servo somente por amor. Senhor, eu te entrego meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais transbordando em amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço ao semelhante, muito mais transbordando em amor. Deu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, eu gostaria de pedir ao Senhor que nós, pais, possamos ensinar os nossos filhos essas duas grandes verdades. Que a gente seja capaz de ensinar os nossos filhos a amar essa igreja. Que a gente coloque no coraçãozinho dos nossos filhos o desejo deles serem servos do Senhor Jesus e cuidar das coisas do Pai desde pequenininho. Eu queria pedir pelos filhos desta igreja, os meninos, as meninas, crianças, juvenis, adolescentes e jovens. Ajude-nos a ajudar eles a amarem as coisas do Senhor com todo o coração deles, Deus. Querido Deus, eu também gostaria de pedir ao Senhor que na nossa igreja a gente venha alimentar a fé, nutrirmos, querido Deus, uns aos outros espiritualmente, nos alicerçarmos na palavra, conhecermos as Escrituras, mas sem abrirmos mão do amor uns pelos outros. Que a gente nunca venha precisar de escolher um banco para sentar, um horário para entrar e sair, um corredor para caminhar. Que a gente, dentro e fora da casa do Senhor, tenhamos a leveza e a liberdade e a sinceridade de andarmos e cruzarmos o caminho um dos outros. E que entre nós possa haver um magnetismo do amor ao Senhor e do amor de uns para com os outros. O amor é o vínculo da perfeição, o caminho que o Senhor Jesus deixou para trilharmos. E que mais do que uma expressão minha como pastor, que em realidade esta igreja seja uma comunidade de amor e fé,
que anuncia a breve volta de Jesus. Muito obrigado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Obrigado pela Capital Brazilian SDA Church. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que a bênção do Senhor Deus esteja contigo na sua casa. Que o Senhor Jesus possa reinar na sua vida e na sua família. Bênçãos de Deus a você. A nossa saída será com um hino diferente. Nós vamos cantar Quão Bom e Quão Maravilhoso.